Um abraço para você ligado aqui na TV O Estado, começando mais um programa 10 na rede, hoje discutindo e falando para você a respeito do futebol sul-mato-grossense, o futebol do nosso estado. Nos estúdios aqui da TV O Estado, o Marcos Tavares, ele que é vice-presidente da Federação de Futebol e diretor técnico da entidade, que vai dar todos os detalhes aí do nosso futebol. Marquinhos, é um prazer tê-lo aqui na TV O Estado para a gente falar um pouquinho do nosso futebol sul-mato-grossense, Marquinhos. O prazer sempre é da gente, né, Ricardo? Tá aí discutindo futebol, fazendo coisa que a gente gosta, né? E principalmente falando do que o povo gosta, né? E com você são vários assuntos, né, Marquinhos? Tem aí a federação lançando o Sub-13, Sub-15, em andamento o campeonato estadual Sub-17, está paralisado aí, as disputas estão no TJD, né? Mas a federação lançando aí os campeonatos das categorias menores, né, Marquinhos? Eu acho que é muito importante, né? Eu vou retroagir um pouco aqui. Nós tivemos um Sub-19, onde 80% dos jogadores que jogaram Sub-19 começaram jogando um Sub-13. E foi um campeonato de muita qualidade. Então isso demonstra o quê? Que o garoto entra lá no Sub-13, joga o Sub-15, joga o Sub-17 e aí chega no Sub-19 com a pretensão de vir para o profissional. E aí chega já preparado. Quando a gente não consegue fazer essas categorias, você interrompe esse processo de produção de jogador. Então eu acho que assim, estamos aguardando com muita expectativa esse Sub-13 e Sub-15, apesar do Sub-17 estar paralisado, mas nós tivemos um grande campeonato, com grandes partidas, a imprensa transmitindo ao vivo, pais acompanhando, vários olheiros de outro estado aí acompanhando os garotos, e isso motivou muito o Sub-17. E essa expectativa a gente mantém aí para o Sub-15 e para o Sub-13. Muito bem, essa confusão aí no Sub-17, né? Tem duas equipes já na semifinal, né, Marquinhos? E a confusão no jogo do comercial, né? Parece que o comercial inscreveu atletas a mais, é isso, Marquinhos? É isso. Na verdade, o regulamento prevê que o clube pode inscrever até 30 atletas. O comercial escreveu 33 e utilizou 31. Então, isso foge do regulamento. Houve uma denúncia por parte da SERC, que jogou no domingo contra o comercial, e na segunda-feira protocolou lá o pedido de verificação. Nós verificamos todos os documentos, apontamos a necessidade dessa correção e encaminhamos para o TJD, e eu acredito que nessa semana nós teremos aí a resolução desse problema para a gente poder jogar a semifinal. O SEDUC está aguardando ou a SERC ou o comercial, e aí já o ganhador desse confronto jogando já contra o Sena lá de Nova Andradina, que já está classificado para a final. Só para tirar a dúvida, Marquinhos, né? Comercial, o campeonato prevê 30 inscritos, o comercial inscreveu até 33 atletas. A federação também não tem uma responsabilidade de alertar o clube que, por exemplo, tem jogador a mais inscrito ou não? Eu acho assim que a gente tem uma certa responsabilidade, né? Porque a gente talvez pudesse até avisar, olha, você já está escrevendo um excedente. Mas o clube é responsável pelas inscrições dos atletas. Né? Hoje nós adotamos, a partir desse problema que ocorreu com o comercial, nós adotamos um sistema que chama Sistema Gestão Web da CBF, e o clube inscreve lá diretamente. E lá não tem como burlar qualquer sistema. Lá você só inscreve o jogador se ele tiver 100% com a documentação correta. Então aí a gente não vai ter mais esse tipo de problema. Tirando esse problema do comercial aí, né? Está nos tribunais, aí o TJD vai ter que trabalhar para resolver essa situação. Como que foi o nível técnico do campeonato Sub-17? Excelente. Eu acho que foi talvez a melhor competição que a gente realizou nesses últimos anos. Equipes realmente bem preparadas, parte tática muito forte. Eu acho que os treinadores se preocuparam com posse de bola, com passagem. A gente vê muita coisa discutida nos cursos que a gente tem apresentado aí, né? A passagem de um lateral, a verticalização do ataque com o centroavante, com o atacante. Então a gente viu muita coisa, uma evolução tática muito forte do Sub-17. E o outro quesito que eu acho que foi bastante assim legal foi a questão da parte física. Nós sempre pecamos no nosso campeonato pela parte física. Eu diria o seguinte, que a gente podia cortar o tempo pela metade para ter um bom jogo. Hoje nós tivemos Sub-17 com bons jogos o tempo inteiro, até o último minuto.
Isso demonstra uma qualificação física muito forte dos clubes. Marquinhos, Copa São Paulo, situação, Mato Grosso do Sul com duas equipes, vai uma seleção, vai o time campeão, como vai ser? Copa São Paulo nós vamos com as duas equipes, né? Corumbaense que foi campeão e o União ABC? Comercial, que foi o né? segundo. Ah, tá. Corumbaense, campeão, Comercial vice. O Comercial vice. Então nós tivemos aí essas duas equipes vão em janeiro disputar a Copa São Paulo e o Corumbaense já iniciou os treinamentos para a Copa São Paulo, que é uma coisa assim muito importante. Os nossos clubes, quando vão para a Copa São Paulo, eu digo assim, a Copa São Paulo é uma grande vitrine de jogador de futebol, mas para você expor o seu produto numa grande vitrine, você precisa ter produto de qualidade. Não adianta você ter uma loja com uma fachada maravilhosa, uma vitrine maravilhosa e você chega lá com um produto sem qualidade. Então eu acho que a gente tem que preparar realmente os nossos jogadores para essa grande vitrine que é a Taça São Paulo. E a Taça São Paulo, né, Mato Grosso do Sul, parece que passou uma vez, né, na primeira fase. Né? Nós tivemos duas passagens, né? Uma com o Ceni e depois agora, há pouco tempo, com o Guaicurus, né? O que falta para o nosso futebol para passar um pouquinho mais de fase aí, Marquinhos? A diferença de estrutura e a grande diferença é o número de jogos. O ano retrasado, o União ABC tinha feito 6 jogos aqui no estado com o Sub-19. Nós jogamos contra a equipe do Figueirense que tinha feito 78. Então a diferença de jogo é muito grande. Né? Tem que ter mais campeonato. Mais campeonato, mais partidas. Né? E também o seguinte, os clubes ficam só esperando a federação. Né? Eles só ficam esperando, vai ter o campeonato da federação para jogar. Os outros clubes de outros estados, o que eles fazem? Eles fazem amistosos, eles participam de outras competições, eles sediam, promovem competição, né? Então isso é importante, né, para a gente. O Guaicurus que tinha uma base legal, né? Revelou grandes talentos aí, né? Foi uma perda. Sumiu do mapa de repente, e né? Para nós foi um grande prejuízo, porque era realmente uma categoria de base bem trabalhada. Muito bem, nós vamos ao intervalo comercial, voltamos já para falar um pouquinho da Série B, né? Série B também que tá indo para os tribunais, né? Vamos saber os detalhes daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Legal, estamos de volta aqui na TV O Estado, hoje falando um pouquinho sobre o futebol sul-mato-grossense. Nosso convidado é o Marcos Tavares, ele que é vice-presidente da Federação de Futebol e também diretor técnico da entidade, né? Marquinhos, que está aqui com a gente nesta etapa aí do nosso 10 na Rede, aqui da sua TV O Estado. O Marcos Tavares, Série B 2017, só 3 times participando, Marquinhos. O que está acontecendo com as equipes aqui do nosso estado que estão deixando bem de lado a Série B, né, Marquinhos? Na verdade, não é só a Série B, né? Futebol demanda recurso, demanda dinheiro, né? Antigamente era mais fácil você convencer o poder público, as prefeituras municipais a investir no futebol. Hoje, com o Ministério Público, a própria população cobrando remédio, posto de saúde, médico, educação, quase que houve uma disputa muito grave na questão dos recursos dos municípios. E com isso a gente teve uma redução dos participantes. Fora isso, Ricardo, eu acho que o clube tem que se preparar durante o ano todo. O grande problema nosso é que o clube de futebol deixa para se organizar 30, 60 dias antes da competição, né? E ele não promove nada antes, ele não mantém uma estrutura durante o ano todo para quando chegar na competição ele ter o recurso necessário para poder participar. Então eu acho que isso é um grande problema que nós estamos tendo no Mato Grosso do Sul. E veio a Lei Pelé, né, Marquinhos, e muitas exigências também para os clubes, né? Os clubes aqui do Mato Grosso do Sul, do Brasil inteiro, né? Mas a gente sabe que para cá a coisa complica um pouquinho mais, né? Os clubes não têm, né, poder aquisitivo para manter todas aquelas exigências. Né, na verdade, assim, eu sempre digo para os dirigentes que há muitos anos atrás, quando você começava o ano, você descobria os cheques sem fundo dos dirigentes em tudo quanto é lugar do estado, né? Hoje a lei não permite mais isso, ou seja, nós estamos com menor número de clubes
mas também todos de uma forma organizada e todos com seus estatutos regulamentados, sua diretoria constituída, suas certidões todas arrumadinhas, né? O fato de que a lei ficou mais dura, mas também não serviu para que a gente pudesse dar uma organizada todas essas questões financeiras. Série B do Mato Grosso do Sul também tem uma pepina aí pro TJD descascar, né? Parece que o misto, né? O misto, né? Atuou uma partida sem ter os jogadores inscritos, é isso, Marcos? Na verdade, como eu disse anteriormente, o jogador tem que ser inscrito no sistema da CBF, que chama Sistema Gestão Web. Seria primeiro lá para depois aqui? Não, lá aqui a gente não tem inscrição. Não o tem. Sistema como é um contrato profissional, de jogador profissional, você inscreve o jogador lá no sistema. E o sistema, primeiro você paga o boleto da inscrição do jogador. Depois desse boleto ser recolhido e baixado no sistema, você vai no banco, paga, o banco manda para a CBF dizendo o seguinte: ok, o Ricardo já pagou o boleto dele, pode ser inscrito. Aí você inscreve o jogador. E o misto, lamentavelmente, deixou para fazer isso na sexta-feira. Na véspera da estreia, que não conseguiria inscrever os jogadores, né? O boleto foi emitido 10 dias antes da data que foi pago. Então, se ele tivesse pago naquela data, ele teria inscrito os jogadores normalmente. Mas não, ele pagou na sexta-feira à tarde com o jogo sábado. Fatalmente não conseguiria inscrever os jogadores. Isso é lamentável. E olha que a equipe do misto ainda teve um prazo a mais com relação às outras equipes para escrever jogadores. Exatamente. Nós conseguimos, pela queda do muro lá no estádio, o laudo da PM ficou prejudicado. Nós conseguimos com os outros clubes adiar a estreia do misto, mudamos toda a tabela da Série B e mesmo assim eu acho que os dirigentes, lamentavelmente, não tiveram a responsabilidade devida com esse fato e acabou o misto jogando sem os atletas estarem inscritos. Obviamente que eles jogaram com o fator de uma liminar, que a federação deve derrubar essa liminar, provando em que o misto não tinha jogador inscrito realmente no sistema web, e aí a partir daí as decisões, ou o TJD vai se manifestar para afastar o misto da competição ou eliminar os pontos para cada jogador irregular, 6 pontos negativos. Série B com o misto, com o Sena de Nova Andradina e com o Operário de Dourados. Sim, que está retornando, né? Operário e o Sena também, é o Sena? Não, é o Sena que está retornando. Nós tivemos assim o grande retorno do Operário, né? Do Alf Senatore, quem vive o futebol há algum tempo sabe da paixão que ele tinha por esse time. Verdade. Né? Praticamente o Operário era a casa dele. E ficou um tempo fora o Operário. Ficou um tempo fora, o Giovanni assumiu, organizou várias coisas, então agora bem organizadinho, está vindo aí para buscar uma vaga. Eu acho que nós vamos ter tanto o Sena como o Operário Dourados na Série A, né? Porque os dois brigam pela vaga, por 2 vagas na Série A. Muito bem, o misto cometeu esse equívoco aí, né? Pode ser penalizado aí pelo TJD, que deve se reunir nos próximos dias aí para definir a situação aí da equipe de Três Lagoas. Vamos falar um pouquinho agora, começar já a nossa Série A, né? Porque a Série A, no início do ano, começa a edição 2018 do nosso campeonato. Eu quero saber com o Marquinhos aqui, como que estão os preparativos aí. Parece que estádio já é um dos grandes problemas aí, né? Para poder lançar tabela, regulamento. Não temos estádio de novo, não, Marquinhos? Para a federação já... Não deveria já ser. Normal. Não deveria ser, porque o normal era ter os laudos dos estádios, mas como todo ano a gente sabe que os dirigentes não vão providenciar, né? A gente vai ter um arbitral com praticamente, eu diria, um estádio só, que é o do Costa Rica, que os laudos do ano passado estão vigentes até agora. Mas em dezembro vence e tem que ser renovado, né? Então eu diria que é um grande problema do estado do Mato Grosso do Sul, os dirigentes deixarem para fazer o laudo só depois, quando é a última hora, aí fica brigando com o bombeiro, brigando com a polícia, brigando com a vigilância para poder ter esses laudos. Então eu acho que é um fato desnecessário, né? Muito bem, vamos continuar falando aí sobre a Série A do ano que vem, mais um pouquinho sobre os estádios e também sobre as equipes, né, que se preparam para a temporada do ano que vem. A gente volta daqui a pouquinho aqui na TV O Estado com o programa 10 na Rede.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa 10 na Rede, aqui na sua TV O Estado. Estamos conversando com o Marcos Tavares, vice-presidente da Federação de Futebol e diretor técnico da entidade. Fomos para o intervalo falando de estádio, né, Marquinhos? Né? O grande problema aí do nosso futebol nos últimos 10 anos, né? Campo Grande também, situação delicada, né? Morenão, Moreninhas, como que está, Marquinhos? Hoje nós não teríamos nenhum estádio em Campo Grande para sediar os jogos das 4 equipes, né? União, Operário Comercial e o Novo. O Morenão mantém os laudos desse ano que a gente realizou o estadual, mas como lá existia um impedimento do Ministério Público e o bombeiro deu 120 dias para que fosse feito todo o estádio, a gente conseguiu, com recursos da federação, com recursos do governo do estado, a gente conseguiu arrumar e colocar em funcionamento metade do estádio, 13 mil lugares, né? E aí a outra metade praticamente não foi feito nada durante esse tempo todo. A universidade e o governo do estado ficaram de firmar um convênio, arrumar o recurso para que isso pudesse ser feito. Passaram 7, 8 meses e não fizeram nada. E aí a gente houve uma conversa aqui, uma conversa ali, que está sendo assinado um convênio para autorização, para busca de recursos, mas efetivamente no Morenão não foi pregado nenhum prego depois que a federação saiu de lá, né? Deixamos a reforma tudo prontinho e hoje, além desse problema com o Ministério Público, nós temos um problema do gramado. O gramado ele precisa ser tratado diariamente, ele tem praga, ele precisa ser aguado, ele precisa ser adubado, né? E a gente viu o Morenão ser utilizado muito e muitas vezes e esse tratamento não foi feito. Nós temos que mexer no gramado para poder ter condições. E a parte que foi arrumada, ajeitada para a realização do campeonato desse ano, a parte foi arrumada, continua legal? Precisa Sim. fazer mais reparos? Não, essa parte como ferragem, né? Existe obviamente uma manutenção aqui, uma coisinha ali, mas eu diria para você aí que ela está mantida e não vai ser preciso fazer nada. A numeração ainda permanece, é muito boa, nós fizemos uma coisa bem arrumadinha, né? As câmaras de vigilância estão lá, então eu diria para você que a questão seria alguma coisa da vigilância sanitária, que são reparos óbvios que são feitos em termos de torneira, em termos de hidro, alguma coisa nesse sentido da vigilância sanitária, e especificamente recarga de extintor, essas coisas que são do bombeiro e que são realmente manutenção necessárias para isso. Eu diria que lá, a parte que nós reformamos esse ano, continua, eu diria, toda aprovada, será aprovada pelo bombeiro, pela vigilância e pela polícia militar. O que não tem é o outro lado, a condição para que o bombeiro desse o laudo daquela vez fosse que em 120 dias seria arrumado o outro lado, e o que não foi. Então eu acho que o grande problema desse ano para a gente conseguir o laudo do Corpo de Bombeiros seria esse fato. Legal, Marquinhos. Só para tirar uma dúvida, né, do telespectador, né, Marquinhos? Esses laudos, né? Vigilância Sanitária, Bombeiro, Polícia Militar. Esses laudos têm validade de quanto tempo? 1 ano. 1 ano. E o de engenharia 2 anos. 2 anos. Então lá no Morenão, o laudo de engenharia, como foi feito o ano passado, ele ainda tem vigência para esse ano. Mas o laudo de bombeiro, vigilância e polícia militar, ele é refeito ano a ano, até por conta dessas situações, né? De perder algum fator de segurança, perder sua validade, né? Uma porta que quebra, uma fechadura que está mal colocada, então já é para isso, ano a ano, as estruturas serem mantidas. Estadual do ano que vem com 12 equipes de novo. 12 equipes, nós estamos discutindo, né, no arbitral essa questão, como que vai ser a forma de disputa. Nós tivemos 3 propostas lá, mas eu acho ainda que a proposta que a gente tem feito nos últimos anos ainda é a melhor em questão de motivação do torcedor e questão de custo-benefício para as equipes. A federação trabalhava com a intenção de fazer um estadual com 10 equipes, né? Mas foi voto vencido no arbitral desse ano, né, Marcos? Desse ano, os dirigentes acharam melhor manter com 12. A proposta era que a gente fizesse com 10, para que nós tivéssemos essa oportunidade de fazer o campeonato de ponto corrido, né? Um contra todos, seriam 18 rodadas e nós teríamos data. Com o calendário apertado que a CBF divulgou, a FIFA divulgou e a Conmebol divulgou, devido à Copa do Mundo, nós tivemos uma redução nas datas e isso inviabilizou a realização do campeonato
de pontos corridos, que é o que o torcedor quer, é o que você deve ter recebido pela internet vários pedidos no sentido de mudar a fórmula do campeonato, a forma de disputa, de ser a possibilidade como é o brasileiro da Série A e da Série B. Então, nesse ano, infelizmente, não vai ser possível. Muito bem, Marquinhos. Campeão disputa o Campeonato Brasileiro, campeão e o vice Copa do Brasil e tem a Copa Verde. Parece que tem mudança na Copa Verde, né? Assim, nós tivemos o Operário, já é o representante da Copa Verde do estado, porque ele foi o terceiro lugar do campeonato de 2016, né? Então, em 2017, o Operário já tem garantido a vaga. E agora a CBF convidou mais um clube para poder disputar a Copa Verde. E aí, obviamente, que a indicação recai sobre o campeão, que é o Corumbaense. Então, eu acho que o Corumbaense, em aceitando, vai poder disputar 3 competições nacionais. A Copa Verde. Não pode reclamar de calendário, Exatamente. Né? Igual o Palmeiras está achando, pode reclamar de calendário, só que não ganhou nada, né? Copa Verde, Campeonato Brasileiro, né, da Série D, e a Copa do Brasil. Eu acho que Corumbá são 3 grandes competições, mas eu acho que... Os torcedores lá vai ser uma festa, com certeza, né? jogo toda semana, mas eu acho que a gente tem que fazer um grande projeto em Corumbá para a Série D. Eu acho que Corumbá reúne todas as condições para a gente fazer um grande projeto e talvez vir aí um corumbaense para a Série C no ano de 2019. Acho que a Série D e a Copa do Brasil, né, Marquinhos, são competições que as equipes têm que realmente investir um pouquinho mais. Exatamente, né? Até por conta que o aporte de dinheiro na Copa do Brasil hoje é muito forte, né? Então a cota de participação do clube ajuda muito a pagar a despesa do ano todo do clube. Eu diria mais ou menos que a Copa do Brasil bem disputadinha daria o dobro do recurso que o Corumbaense investiu esse ano no campeonato. Então tem que se pensar bem. Voltando à Copa Verde, né, há uns 2 anos atrás, quando foi lançada, né, parece que o campeão teria direito, né, a vaga na Sul-Americana. Né? Por que mudou? Não tem mais essa vaga? Na verdade, quem mudou foi a Confederação, a Conmebol. Ela queria que os melhores clubes do Brasil disputassem. E não estava acontecendo isso. Por exemplo, o Paysandu disputou um clube da Série B disputou. Então eles queriam que os clubes da Série A disputassem essa competições que é a Sul-Americana. Por isso que foi cortada a vaga. Legal, Marquinhos. Quero agradecer a sua presença aqui na TV O Estado. Foi um prazer tê-la aqui. Tirando a dúvida aí, né, do telespectador a respeito do nosso futebol, que é sempre muito importante. Sempre que você precisar, sabe que eu sou à tua disposição e discutir futebol a gente podia ficar aqui em vários programas discutindo, né? É verdade. Um abraço aí para o Marcos Tavares, né? Pessoal do futebol, a gente volta a falar de esportes aqui na sua TV O Estado na próxima semana. Um grande abraço e até lá.